Sabe quando a gente liga o noticiário e ouve falar de Estado, governo, administração pública e fica aquela sensação de que é tudo a mesma coisa? Pois é, muita gente se sente assim. Eles parecem sinônimos, mas a verdade é que não são. E entender a diferença entre eles é, na prática, ter a chave para decifrar como o poder funciona de verdade. Então a ideia aqui é justamente essa, desvendar esse quebra-cabeça. Nós vamos usar uma analogia bem simples para construir um mapa, um guia mesmo, para diferenciar esses conceitos. E no final, a gente espera que o noticiário e a vida cívica comecem a fazer bem mais sentido. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos começar com essa analogia principal para ter a estrutura na cabeça. Depois, a gente vai dar um zoom em cada uma das peças, o Estado, o governo e a administração. E para fechar, vamos entender como funciona o sistema de freios e contrapesos que mantém tudo isso sob controle. Então vamos lá. Para começar, vamos usar uma imagem bem poderosa que vai guiar todo o nosso entendimento. Vamos pensar em todo esse sistema como se fosse um carro. O Estado, nessa nossa analogia, é o carro inteiro, a estrutura completa. Ele é a entidade permanente que existe não importa quem esteja dirigindo. É o chassi, as rodas, a lataria, tudo. O governo, por outro lado, o governo é um motorista. É uma figura temporária que assume o volante do carro por um tempo, define para onde ir, qual o caminho seguir. Os motoristas mudam, mas o carro, o Estado, permanece. E a administração pública? Ela é o motor. É todo aquele conjunto de peças, de sistemas que transformam as decisões do motorista em movimento de verdade. Sem o motor, não adianta ter o melhor motorista do mundo. O carro simplesmente não sai do lugar. Beleza. Com essa imagem do carro, motorista e motor na cabeça, vamos dar uma olhada mais de perto no carro. O que exatamente compõe essa estrutura que a gente chama de Estado? Pensa numa receita com 3 ingredientes que não podem faltar de jeito nenhum. Primeiro, é preciso um território, que é o espaço físico. Depois, adicionamos o povo, as pessoas que fazem parte daquela nação. E para dar liga em tudo, um governo soberano, ou seja, a autoridade final que manda ali e não deve satisfação a ninguém de fora. Se falta um desses 3, simplesmente não existe Estado. Não tem carro. Muito bem. Agora vamos olhar para o motorista, ou seja, o governo, e para as 3 formas principais que ele tem de operar o veículo, os famosos 3 poderes. E aqui tem uma coisa muito, mas muito interessante. O slide mostra que cada poder tem sua função principal, claro, mas eles o tempo todo exercem funções dos outros. Isso não é um defeito do sistema, muito pelo contrário, é o coração do mecanismo de freios e contrapesos. O executivo edita uma medida provisória, que é uma forma de legislar. O legislativo julga um presidente num processo de impeachment. É assim que um poder consegue controlar o outro. Para ficar bem claro, pensa no seguinte. A função principal do legislativo, a gente sabe, é criar leis. Mas quando esse mesmo legislativo organiza um concurso público para contratar servidores ou quando ele gerencia o próprio orçamento, aí ele está agindo como um administrador. É uma função que não é a principal dele, é atípica, mas é fundamental para que ele possa funcionar. Certo, agora vamos abrir o capô e olhar para esse motor complexo que é a administração pública. Vamos analisar por 2 perspectivas diferentes. A gente pode olhar para a administração por 2 lentes. Uma é a lente subjetiva, que foca em quem faz o trabalho, os ministérios, as autarquias, os servidores públicos. A outra é a lente objetiva, que foca no que é feito, a atividade em si, a natureza daquele serviço. Uma lente olha para os atores, a outra olha para a ação. Certo. Então, na prática, o que esse motor realmente faz? O material de base aponta 4 atividades principais da função administrativa. Basicamente, podemos resumir o trabalho desse motor em 4 grandes atividades: fomento, poder de polícia, serviço público e intervenção. Vamos ver o que cada uma delas significa no dia a dia. Fomento é o Estado incentivando o setor privado a fazer algo que é de interesse público. É como se ele dissesse: olha, se você fizer isso, que é bom para todo mundo, eu te dou uma ajuda. É a cenoura, não a chibata. Pensa, por exemplo, em créditos com juros baixos para agricultores ou isenções fiscais para empresas que investem em cultura. E aqui, muita atenção. Poder de polícia nesse contexto não tem nada a ver com a polícia que a gente vê na rua, a polícia militar ou civil. É um termo técnico do direito administrativo para falar da autoridade que o Estado tem de impor limites, de restringir certas liberdades individuais em nome do bem de todo mundo.
É o alvará para um restaurante funcionar, é a fiscalização sanitária, é a regra que diz a altura máxima de um prédio. Agora, o serviço público. Esse talvez seja o jeito que a gente mais sente o Estado no dia a dia. É quando ele entrega diretamente um serviço essencial para a sociedade, como o transporte público, a coleta de lixo, o fornecimento de água, seja fazendo ele mesmo ou autorizando uma empresa a fazer em seu nome. E por último, a intervenção. Aqui, o Estado pode atuar de duas formas na economia. Ele pode ser o árbitro do jogo, definindo e fiscalizando as regras como faz com as agências reguladoras, ou ele pode entrar em campo para jogar, através de suas empresas estatais. Certo. Mas com um motor tão potente, com tanto poder na mão da administração, como é que a gente garante que ele não vai sair dos trilhos? É aí que entra o sistema de controle. No mundo, existem basicamente dois grandes modelos para controlar a administração. Tem o modelo francês, que cria uma justiça especializada só para julgar casos contra o Estado, e tem o modelo inglês que o Brasil adotou, que diz que justiça é uma só. Qualquer briga, seja entre duas pessoas ou entre uma pessoa e o Estado, vai parar no mesmo lugar, no Poder Judiciário. Isso mesmo. O Brasil segue o modelo de jurisdição única. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, por mais que um órgão administrativo tome uma decisão, a palavra final, se alguém contestar, sempre pode ser do Poder Judiciário. Nenhuma decisão administrativa é definitiva a ponto de não poder ser revisada por um juiz. E a base de tudo isso está aqui, neste trecho da Constituição. Este artigo é uma das maiores garantias que a gente tem. O que ele diz em bom português é: não importa o que aconteça, não importa quem seja, se alguém sentir que seu direito foi violado ou está ameaçado, a porta do judiciário estará sempre aberta. E com isso, a gente fecha o nosso ciclo. Vimos o carro, que é o Estado, o motorista, que é o governo, o motor, que é a administração, e vimos que, no Brasil, quem faz a checagem final de tudo isso é o Poder Judiciário. Mas isso nos deixa com uma pergunta fundamental, um verdadeiro paradoxo do poder. Se o judiciário controla todo mundo, quem controla o judiciário? Bom, esse é um debate para outra hora.